Como era o mundo antes do dilúvio? Imagine um mundo diferente de tudo o que conhecemos hoje. Um tempo em que a Terra era uma mistura de beleza paradisíaca e profunda corrupção. Antes do grande dilúvio, o planeta não era como o que vemos agora. Era um tempo em que a humanidade vivia muito mais do que os homens de hoje, quando a natureza florescia com uma força e exuberância jamais vistas. Imagine viver séculos, experimentar uma natureza pura e intocada, mas, ao mesmo tempo, testemunhar a degradação moral da humanidade a ponto de despertar a ira de Deus. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nesse período pré-diluviano e descobrir o que levou Deus a trazer um juízo tão severo sobre toda a terra. Mas prepare-se, porque a revelação mais impactante será revelada apenas no final deste vídeo. Portanto, não saia daí, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a sua visão sobre o passado, o presente e o futuro. Olá, queridos irmãos! A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e suas famílias. Hoje, nós vamos embarcar numa jornada pelo tempo, remontando ao período antes do dilúvio, para entender como era o mundo naquela época e o que levou ao julgamento de Deus. Que o Espírito Santo esteja conosco, iluminando nossas mentes e abrindo os nossos corações para compreendermos a profundidade da palavra de Deus. Meu nome é Davi, e este é o canal Histórias Bíblicas. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora, deixe o seu like, compartilhe e comente. Vamos juntos estudar o que a Bíblia nos revela sobre essa época e descobrir como essa história pode nos impactar até os dias de hoje. Vamos começar com uma oração. Peço que você, onde estiver, levante suas mãos ao Senhor e feche os seus olhos. Pai querido e amado, entramos na Tua presença em humildade, reconhecendo que Tu és o Criador dos céus e da terra. Pedimos que a Tua sabedoria seja derramada sobre nós neste momento, que a Tua palavra penetre no nosso entendimento e que possamos compreender o Teu plano para a humanidade. Abençoa cada um que está assistindo a este vídeo, Senhor, trazendo vitórias, paz e proteção sobre suas vidas e famílias. Que este estudo traga entendimento e transformação. Em nome de Jesus, amém. Agora imagine um mundo perfeito, uma terra onde a criação ainda estava fresca e as marcas do pecado ainda não haviam se espalhado completamente. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, vemos que Deus declarou tudo o que havia criado como muito bom. A terra era um lugar de prosperidade, abundância e vida plena. A humanidade, descendente direta de Adão e Eva, ainda mantinha traços da perfeição original que Deus havia dado no jardim do Éden. Mas, conforme o tempo passava, algo terrível começou a acontecer. O pecado, que havia entrado no mundo com a desobediência de Adão e Eva, começou a crescer e se espalhar como uma doença incurável, contaminando cada aspecto da vida humana. As Escrituras nos dizem que os homens daquele tempo viviam por muitos séculos, como registrado em Gênesis capítulo 5, onde vemos genealogias de homens que viveram 800, 900 anos ou mais. Imagine o conhecimento e a sabedoria acumulados por pessoas que viveram tanto tempo. Mas, ao invés de buscar a Deus, as gerações foram se distanciando mais e mais do Criador. A violência, a corrupção e a perversão moral começaram a dominar o coração do homem. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia nos revela que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Neste ponto da história, vemos o surgimento de seres misteriosos que a Bíblia chama de Nefilins. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, menciona que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes. Existem diferentes interpretações sobre quem seriam esses filhos de Deus,
mas uma linha de pensamento aponta para seres angelicais que deixaram sua posição celestial, cometendo um grande pecado. Estes gigantes se tornaram poderosos e influentes, espalhando ainda mais violência e corrupção pela terra. A presença deles foi um dos sinais do quão degenerada a humanidade havia se tornado. Mas a degradação moral não era apenas externa. Havia uma corrupção espiritual ainda mais profunda. A idolatria e a rebeldia contra Deus se tornaram comuns. A humanidade, que tinha o conhecimento direto do Criador através de Adão e seus descendentes, escolheu seguir seus próprios caminhos, afastando-se cada vez mais da santidade e da vontade de Deus. E foi assim que a terra, uma vez criada para ser um lugar de harmonia, tornou-se um lugar de caos, ódio e desobediência. É difícil imaginar a dor no coração de Deus ao ver sua criação se perder de maneira tão trágica. Por isso, a palavra nos diz que pesou ao Senhor ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração, como registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Deus, em sua justiça, não podia permitir que a maldade se propagasse sem fim. Foi então que ele decidiu trazer o dilúvio, uma medida radical para limpar a terra da violência e da corrupção. Mas, mesmo nesse cenário sombrio, havia esperança. Deus encontrou graça em um homem chamado Noé, um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé caminhava com Deus e, através dele, o Senhor decidiu iniciar um novo capítulo na história da humanidade. Se você está acompanhando até aqui, quero que você deixe nos comentários a seguinte frase: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Isso nos ajuda a saber que você está engajado com o conteúdo e nos motiva a continuar trazendo mais histórias e reflexões bíblicas. E se você ainda não se inscreveu no canal Histórias Bíblicas, faça isso agora, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Neste primeiro segmento, entendemos um pouco mais sobre o que era o mundo antes do dilúvio. Uma época de beleza e corrupção, um tempo de grandes homens e grandes pecados, e é apenas o começo. No próximo, vamos nos aprofundar na história de Noé e como ele se tornou o escolhido para salvar a humanidade da destruição iminente. Fique conosco, porque as revelações mais impactantes ainda estão por vir. Imagine ser escolhido para uma missão impossível, uma tarefa monumental que parece absurda aos olhos dos homens. Esse foi o chamado de Deus a Noé. Após a decisão divina de purificar a terra, vemos o início de uma nova fase, a construção da arca. Deus havia encontrado em Noé um homem que ainda mantinha a sua fé intacta, apesar de toda a corrupção ao redor. Noé, sendo justo e íntegro, ouviu a voz de Deus quando todos os outros a ignoraram. É difícil imaginar a coragem e a fé necessárias para obedecer a um chamado tão extraordinário. E essa coragem não era apenas sobre a construção de uma gigantesca embarcação, mas também sobre enfrentar a zombaria e a descrença daqueles que viam seu esforço como algo tolo e sem sentido. Vamos nos aprofundar agora na vida desse homem, Noé, e na construção da arca. A Bíblia nos revela, em Gênesis capítulo 6, versículos 13 a 22, que Deus instruiu Noé a construir uma arca de madeira de cipreste, com detalhes precisos sobre o tamanho e as divisões internas. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, uma obra colossal para um único homem e sua família. Imagine o esforço físico e mental que Noé enfrentou ao começar essa construção. Sem a tecnologia que temos hoje, sem maquinários avançados, ele e seus filhos cortaram madeira, pregaram tábuas, vedaram rachaduras, confiando apenas na palavra que Deus havia lhe dado. E por mais de 100 anos, Noé trabalhou fielmente, pregando a justiça e a iminência do juízo, enquanto a humanidade ao seu redor ignorava os sinais.
Os anos passavam e a corrupção da humanidade só aumentava. A palavra de Deus através de Noé não foi ouvida e o mundo seguiu seu curso de violência e pecado. Em segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vemos que Noé é chamado de pregador da justiça, o que sugere que ele não apenas construía a arca, mas também anunciava o arrependimento aos seus contemporâneos. No entanto, o coração endurecido do homem rejeitava a mensagem de Noé. A maioria preferia seguir seus próprios desejos, vivendo na luxúria e na violência. Os gigantes, os nefilins, tornaram-se sinônimo da corrupção completa da humanidade e a terra estava repleta de maldade. É interessante perceber como, mesmo diante do caos, Deus sempre oferece uma oportunidade de arrependimento e salvação. O tempo passava e a arca tomava forma. Noé, com a paciência de um servo fiel, continuava o trabalho, passo a passo, confiando plenamente nas instruções divinas. Durante todo esse processo, ele precisou lidar com a incredulidade e o escárnio de uma geração que tinha se afastado totalmente de Deus. Eles riam dele, faziam piadas e questionavam a lógica de construir uma arca em terra seca, sem qualquer sinal de chuva. Mas Noé, guiado pela fé e não pela vista, seguiu firme. E isso nos ensina uma grande lição sobre obediência e perseverança, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Quando a arca finalmente ficou pronta, o tempo da paciência divina estava se esgotando. Deus instruiu Noé a começar a reunir os animais que deveriam ser salvos, 2 de cada espécie, macho e fêmea. A Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 7, versículo 2, que Deus também pediu que levasse 7 pares dos animais puros, os quais seriam usados posteriormente para sacrifício. Foi um milagre por si só ver os animais chegando até a arca, como que movidos por um instinto sobrenatural. Imagina-se o alvoroço e a surpresa daqueles que testemunhavam essa cena sem, ainda assim, se convencerem do que estava prestes a acontecer. O trabalho estava concluído e tudo estava preparado para o juízo que Deus havia decretado. A arca, agora completa, era um sinal físico da promessa de Deus, tanto de destruição quanto de preservação. Noé e sua família entraram na arca, e o Senhor pessoalmente fechou a porta atrás deles, como diz Gênesis capítulo 7, versículo 16. Esse detalhe é impactante, porque mostra que no fim é Deus quem determina quando a porta da salvação é fechada. Até aquele momento, qualquer um poderia ter se arrependido e entrado na arca, mas o tempo se esgotou e a porta foi selada. A decisão de fechar a arca foi divina, e a misericórdia foi retirada daqueles que rejeitaram a verdade. Logo após a entrada de Noé e sua família na arca, o céu começou a mudar. Gênesis capítulo 7, versículo 11, descreve que romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. A chuva, que nunca havia sido vista antes, começou a cair. E a terra, que até então era regada por um orvalho suave, tornou-se um cenário de caos e destruição. Imagine a surpresa, o desespero e o terror daqueles que estavam fora da arca, vendo as águas subindo rapidamente e percebendo, talvez tarde demais, que as palavras de Noé eram verdadeiras. Mas não era apenas uma chuva torrencial. As águas subterrâneas também explodiram, trazendo uma devastação completa sobre a face da terra. Deus estava julgando a maldade dos homens e purificando sua criação. Noé, então, se viu dentro da arca, junto de sua família e dos animais, flutuando sobre o juízo que caía sobre o mundo. Foram 40 dias e 40 noites de chuvas incessantes, até que as águas cobrissem até os montes mais altos, como registrado em Gênesis capítulo 7, versículo 20. A terra, uma vez exuberante e cheia de vida, foi submersa num grande dilúvio. A destruição era completa, mas dentro da arca havia esperança, havia vida, havia um novo começo.
E é sobre essa esperança que vamos falar no próximo segmento, quando veremos como Deus começou a restaurar a terra após o dilúvio. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com a verdade de Deus, e isso é algo extraordinário. Continue acompanhando, porque vamos explorar o que aconteceu após o dilúvio e quais são as lições que essa história nos deixa para os dias de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal Histórias Bíblicas, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Quanto mais pessoas souberem sobre essa história, mais a palavra de Deus se espalhará pelo mundo. Imagine agora um mundo completamente transformado, onde a vida se resume a uma gigantesca arca flutuando sobre as águas implacáveis do juízo de Deus. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva incessante, finalmente a tempestade cessou. Mas as águas continuaram a cobrir a terra por um longo período. A Bíblia nos revela, em Gênesis capítulo 8, versículo 1, que Deus lembrou-se de Noé e de todos os seres vivos que estavam com ele na arca e fez soprar um vento sobre a terra para que as águas começassem a baixar. Esse momento marca o início de uma nova era, uma renovação, como se Deus estivesse recriando o mundo após o caos, tal como havia feito no início dos tempos. Os meses se passaram lentamente e Noé aguardava pacientemente. Ele sabia que era preciso esperar o tempo certo, o momento exato que Deus indicaria para sair da arca. Ao fim de 150 dias, as águas começaram a diminuir e a arca repousou sobre os montes de Ararate, conforme Gênesis capítulo 8, versículo 4. Era um novo cenário que começava a se formar, uma terra que lentamente surgia das profundezas como um testemunho silencioso do poder e da justiça de Deus. Porém, a paciência de Noé foi testada novamente, pois ainda era preciso esperar até que o solo estivesse completamente seco e seguro para descer. Ele mandou uma pomba para ver se já havia terra firme, mas o retorno da ave sem encontrar pouso indicava que o tempo de esperar ainda não havia terminado. Noé soltou a pomba uma segunda vez, e desta vez ela voltou com uma folha de oliveira no bico, um símbolo poderoso de que as águas estavam retrocedendo e a vida estava começando a surgir novamente. Mas mesmo assim, ele esperou mais 7 dias antes de soltar a pomba pela terceira vez, e então ela não voltou. Esse foi o sinal claro de que a terra estava pronta para receber seus habitantes novamente. Com o coração cheio de gratidão, Noé e sua família saíram da arca, pisando em um mundo purificado, mas completamente transformado. Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas poupou Noé, mas também deu a ele e seus descendentes uma nova oportunidade, um novo começo. A primeira ação de Noé ao sair da arca foi construir um altar ao Senhor e oferecer sacrifícios de gratidão. Em Gênesis capítulo 8, versículos 20 e 21, lemos que Deus se agradou do sacrifício de Noé e prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Essa promessa veio acompanhada de uma aliança, e o arco-íris no céu se tornou o sinal dessa aliança entre Deus e toda a criação. Era como se o próprio Deus estivesse assinando um contrato de paz com a humanidade, garantindo que, apesar das falhas e dos pecados, seu amor e misericórdia sempre estariam presentes. A partir desse momento, a história da humanidade começou novamente, marcada pela presença da graça de Deus e pela promessa de que Ele sempre estaria com os homens. Mas a nova era trazia consigo desafios e responsabilidades. Deus deu novas instruções a Noé e sua família, reiterando o mandato dado a Adão para frutificar, multiplicar e encher a terra, como registrado em Gênesis capítulo 9, versículo 1. No entanto, havia algo diferente dessa vez. A relação entre o homem e a criação havia mudado. A harmonia original havia sido quebrada, e agora os animais temeriam o homem, pois Deus entregou nas mãos de Noé e seus descendentes o domínio sobre todas as criaturas.
A permissão para comer carne foi dada, mas com a restrição de não consumir o sangue, o que se tornou um símbolo importante da vida e do respeito pelo que Deus havia criado. Nesse novo pacto, Deus também estabeleceu princípios de justiça e responsabilidade. Ele decretou que qualquer um que derramasse o sangue de outro homem seria punido, pois o homem foi criado à imagem de Deus. Essa orientação mostra a seriedade com que Deus vê a vida humana e estabelece um padrão moral para os futuros descendentes de Noé. Além disso, o arco-íris no céu não era apenas um lembrete da promessa de Deus, mas também um símbolo de esperança e renovação para as gerações futuras. Cada vez que Noé e seus descendentes olhavam para o céu e viam o arco-íris, eram lembrados de que, apesar do pecado e das falhas humanas, Deus estava comprometido em manter a vida e dar novas oportunidades. A partir de Noé, a terra foi repovoada e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, se tornaram os patriarcas das nações. Contudo, o pecado ainda estava presente no coração do homem. A história do dilúvio não foi apenas sobre destruição, mas uma grande lição sobre a necessidade de um relacionamento genuíno com Deus, um chamado à retidão e à obediência. A corrupção que existia antes do dilúvio ainda podia encontrar espaço no coração humano, e Deus sabia disso. Por isso, a aliança estabelecida foi um lembrete constante de sua misericórdia, mas também um alerta de que a justiça divina sempre prevalece. Nos dias atuais, a narrativa do dilúvio ainda ecoa com força. Muitos estudiosos, como o renomado arqueólogo William F. Albright, apontam para evidências de um grande evento catastrófico nos tempos antigos, que se assemelha à descrição bíblica do dilúvio. Isso mostra que, embora os detalhes possam variar, há um consenso entre diversas culturas sobre uma grande inundação que marcou profundamente a história da humanidade. O que torna a história bíblica tão poderosa é a sua mensagem espiritual, uma mensagem que transcende o tempo e fala diretamente ao coração humano. É um chamado à reflexão, à mudança de vida e à busca de um relacionamento verdadeiro com Deus. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, João capítulo 17, versículo 7. Vamos juntos espalhar essa mensagem e refletir sobre o que Deus fez no passado, para que possamos aprender para o presente. Não se esqueça de se inscrever no canal Histórias Bíblicas, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas pela mensagem transformadora da Palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família poderosamente. E agora, vamos seguir juntos nessa jornada de fé e conhecimento. No próximo e último segmento, exploraremos as lições que o mundo antes do dilúvio deixa para nós nos dias de hoje. Vamos falar sobre a importância da vigilância espiritual, a obediência aos mandamentos de Deus e como essa história milenar ainda tem aplicações profundas para o nosso tempo. Não perca, amados irmãos, ao refletirmos sobre o mundo antes do dilúvio e a drástica transformação que ele sofreu, somos levados a considerar o profundo significado espiritual dessa história para os nossos dias. Quando olhamos para o exemplo de Noé, um homem que encontrou graça aos olhos de Deus em meio a uma geração corrupta, percebemos o quanto a obediência, a fé e a perseverança são essenciais para a nossa caminhada com o Senhor. Deus sempre chamou o seu povo para ser separado, para viver de acordo com seus princípios e seus mandamentos, mesmo que isso signifique ir contra a corrente do mundo ao nosso redor. E é exatamente isso que o mundo antes do dilúvio nos ensina: a importância de sermos fiéis, independentemente das circunstâncias. Noé viveu em uma época em que a violência, a imoralidade e a injustiça eram a norma, e ainda assim, ele permaneceu justo e íntegro diante de Deus.
Essa atitude de Noé nos mostra que é possível andar com Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em ruínas. É possível ser luz em meio às trevas. É possível ser fiel quando a tentação e a maldade parecem dominar. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 37, comparou os últimos dias com os dias de Noé, alertando-nos de que a humanidade novamente enfrentará tempos de grande corrupção e afastamento de Deus antes do seu retorno. Esse paralelo nos convida a sermos vigilantes, a mantermos a nossa fé viva e a prepararmos o nosso coração para os desafios que estão por vir. A construção da arca é uma lição prática de obediência. Noé trabalhou por décadas na construção de um gigantesco navio, seguindo cada detalhe das instruções dadas por Deus, mesmo sem entender completamente o que estava por vir. Ele agiu com fé, acreditando no aviso de Deus sobre o dilúvio, mesmo que nunca tivesse visto chuva antes. O exemplo de Noé é um convite para que também obedeçamos a Deus, mesmo quando suas instruções parecerem incompreensíveis para nós. Muitas vezes, a obediência não faz sentido aos olhos humanos, mas Deus vê além das aparências. A arca simboliza a proteção divina, a salvação disponível para aqueles que escolhem confiar e seguir os caminhos do Senhor. É um símbolo de como a fé nos guarda das tempestades da vida e de como Deus sempre oferece um caminho de escape para os que se voltam para Ele. Outro ponto crucial que o mundo antes do dilúvio nos ensina é sobre as consequências da rebeldia e da desobediência. A geração de Noé havia se afastado tanto de Deus que seus julgamentos foram inevitáveis. A maldade se multiplicava de tal maneira que os pensamentos dos homens eram continuamente maus, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 5. Essa corrupção total e desenfreada nos lembra que, sem a intervenção divina, a humanidade tende a cair cada vez mais fundo no pecado. O dilúvio foi um ato de justiça, mas também de misericórdia, pois impediu que a terra fosse completamente destruída pela própria maldade humana. É um lembrete de que Deus é um juiz justo, mas também é cheio de compaixão, sempre oferecendo uma oportunidade de arrependimento antes que o julgamento chegue. Nos dias atuais, muitos de nós ainda enfrentamos os mesmos dilemas e desafios que a geração de Noé enfrentou. A corrupção, a injustiça e a imoralidade continuam a crescer, e somos constantemente tentados a nos conformar com os padrões do mundo. No entanto, a história do dilúvio nos encoraja a permanecer firmes na fé, a construir a nossa arca espiritual e a sermos fiéis ao Senhor, mesmo quando isso significa sermos diferentes. Precisamos entender que a verdadeira segurança não está nas riquezas, no status ou no poder, mas na presença de Deus. A arca é um lembrete de que, quando estamos em Cristo, estamos protegidos, independentemente das tempestades que enfrentamos. Essa história também nos ensina sobre o valor da família na jornada espiritual. Noé não apenas salvou a si mesmo, mas também sua esposa, seus filhos e suas noras. Ele foi um exemplo de fé para os seus, guiando sua família para dentro da arca e protegendo-os do julgamento iminente. Esse é um chamado para cada um de nós, especialmente para os pais e líderes espirituais. Somos responsáveis por guiar aqueles que Deus colocou ao nosso redor, levando-os a conhecer e a confiar no Senhor. É uma tarefa desafiadora, mas é também um privilégio saber que podemos ser instrumentos de Deus para a salvação e o fortalecimento espiritual daqueles que amamos. Ao sair da arca, Noé e sua família se encontraram em um mundo novo, um cenário diferente, onde toda a terra havia sido purificada pelo julgamento das águas. E essa nova etapa foi marcada por um ato de adoração. O primeiro passo de Noé
foi erguer um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor, reconhecendo que toda a proteção, toda a provisão e toda a salvação vieram de Deus. Isso nos ensina que, após passarmos por provações e dificuldades, o nosso coração deve ser preenchido de gratidão e louvor. Devemos sempre lembrar de que, mesmo em meio às tempestades, Deus nunca nos abandona, e o final da jornada é sempre um convite à adoração e ao reconhecimento de sua bondade. Por fim, a narrativa do dilúvio nos convida a refletir sobre a promessa que Deus fez à humanidade. O arco-íris, que surgiu após as águas baixarem, é um sinal claro de que Deus não se esquece de suas alianças. Ele é um Deus de promessas, que sempre cumpre o que diz. Vivemos tempos difíceis, mas podemos ter a certeza de que, assim como Ele guardou Noé e sua família, também guardará os que confiam em seu nome. Essa certeza nos dá forças para continuar, para sermos fiéis e para mantermos viva a esperança de que, no final, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus sempre prevalecerão. Se você chegou até o final deste vídeo, eu encorajo você a deixar um comentário dizendo: "Eu confio nas promessas de Deus." Isso nos lembra que, mesmo em tempos de incerteza, a palavra de Deus é o nosso alicerce seguro. Convido você também a compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem transformadora do Evangelho. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e que juntos possamos continuar essa jornada de fé, aprendendo e crescendo com a palavra de Deus a cada dia. Lembre-se, Deus tem um plano para você, e assim como Ele preservou Noé e sua família, Ele também tem cuidado de cada um de nós. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal Histórias Bíblicas e explore outros vídeos que aprofundam ainda mais as grandes histórias da Bíblia. Convido você a assistir ao próximo vídeo, onde abordaremos a vida de Abraão, o homem que foi chamado para sair de sua terra e confiar plenamente nas promessas de Deus.